noite, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, nós damos início ao nosso estudo, que recebeu o nome de O Apocalipse antes de João, na sua parte 9. E relembrando os nossos encontros anteriores, esse trabalho visa mostrar que a maior parte do que João escreveu no livro Apocalipse já tinha sido dito antes pelos profetas e por outros escritores da Bíblia que o antecederam. Essa é a finalidade do nosso trabalho. No último encontro, nós estávamos falando sobre a foice que foi dada ao Cristo. Então, no Apocalipse, no capítulo 14 ainda, está escrito: E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E é engraçado porque no início do cristianismo o peixe era o símbolo, não é, dos cristãos do início, e os cristãos do final é a vinha, não é? Então ele diz assim, foice aguda, ou seja, uma foice de corte afiado. E ele usa o verbo vindimar. O que é vindimar? É colher a uva. E João diz no Apocalipse: as suas uvas estão maduras, ou seja, as uvas do Cordeiro estão maduras. Essas suas uvas, simbolicamente, são aqueles que se colocaram na posição de serem escolhidos, conforme já falamos nos encontros anteriores. Se compararmos com a parábola do joio e do trigo, seriam aqueles que simbolicamente são o trigo. Só que essa imagem da vinha, escrita por João, já tinha sido usada por outros. Vocês querem ver? O profeta Joel, muito antes de João, ele tinha escrito assim: lançai a foice, olha a semelhança, gente, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Joel, séculos antes de João. Madura a seara, ou seja, pronta para a ceifa. Vinde, descei, está se dirigindo ao Cristo, porque o Cristo, ele está acima de nós, ele está num plano superior. E ele diz, o lagar está cheio. O que é o lagar? O lagar é um local, conforme a gente vê na foto, que as fotos são simbólicas, né? Está certo? É só para ilustrar. Em que se espremem a uva e para transformar ela em vinho. Então, o lagar é onde a uva recebe o pisoteamento das pessoas para esmagar a uva e transformar em vinho. E Joel termina dizendo que os vasos dos lagares transbordam. Por quê? Por causa da grande quantidade de espíritos atrasados e ainda adeptos ao mal. O que acontece com eles? No lagar da chamada ira de Deus, não é? Em que serão lançados todos aqueles para serem pisados simbolicamente, todos aqueles que tiveram em suas várias vidas todas as oportunidades de se arrependerem de seus maus caminhos, tiveram a oportunidade de seguirem o caminho de volta para Deus, mas não quiseram. Por quê? Porque não acreditavam, não creram. Então, desta forma, será separado o mal do bom. Será separado o joio do trigo, não é? Porque o mal
paulatinamente, claro, será eliminado da terra. O profeta Ezequiel, no seu capítulo 34, ele nos diz assim: e quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. A ideia de julgamento e separação é desde lá atrás, Joel, Ezequiel e assim, né? Então Ezequiel aqui, se nós formos comparar, né, com a parábola do joio e do trigo, ele fala sobre isso, só que usando os termos, separar ovelhas e ovelhas, carneiros e bodes. Porque no joio e o trigo, eles iam crescer juntos até o fim, até o momento da colheita. E na hora certa, então, seriam julgados os escolhidos, em meio aos bodes. Porque nós sabemos, pela doutrina espírita, pelo Evangelho, que todos nós seremos julgados por nossos frutos. Jesus, em Mateus, no capítulo 7, ele disse: portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Porque o fruto, ele se mostra, ou seja, o fruto é aquilo que nós apresentamos ao planeta. É a nossa vibração, é o nosso padrão vibratório, que pode ser alto, não é? Aí eu vou dar frutos bons. Ou o meu padrão vibratório pode ser baixinho, né? Aí eu vou dar frutos maus. Compreende? João, no capítulo 5, ele descreve palavras do Mestre. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Palavras do Mestre. A hora vem e agora é. É porque já está chegada a ceifa. Não há como adiar mais. Essa pequena frase do Mestre, ela nunca foi tão atual como agora. E ele fala em mortos, não é? Os mortos aqui, gente, a gente tem que entender que são aqueles que não despertaram para o Evangelho da vida eterna. Esses tais mortos, no final dos tempos, se eles se despertarem, simbolicamente, eles viverão. Não é a última chance? Não é isso que nós estamos vendo no planeta hoje? Por isso é que Paulo dizia: despertai, ó homem que dorme, não é? Porque você está igual a um morto. Você só está vivendo a tua vida pelo mundo dos homens. Você não está preocupado com as coisas sagradas de Deus. Por isso Paulo usa isso. No Apocalipse, no capítulo 15, João escreveu: quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Olha, João escreveu isso. E na sequência, né, do Apocalipse, essa passagem especial, ela está colocada bem antes do surgimento das 7 pragas, né, descritas no Apocalipse. Claro, aqui não cabe a gente dissecar as pragas, não é essa a intenção, mas mostrar como é que isso já foi dito antes, como é que João repete o que já conhecia, né? E claro que aqui a gente não vai analisar as pragas, mas temos que ter a certeza, né, de que deverão ter essas pragas, claro, o caráter simbólico, né? Mas entender é a advertência que o versículo nos traz. Porque para que a gente não venha a sofrer as simbólicas últimas pragas, né, que cairão sobre a terra, nós precisamos permanecer, aí eu vou dar uma puxadinha no Salmo 91, nós precisamos permanecer à sombra do Onipotente, referindo, né, ao Salmo 91, ou seja, nós precisamos ficar ao lado de Deus, nós não podemos estar mortos, nós temos que ter despertado. Isso significa o que? Estar ao lado de Deus.
Significa receber o Cristo em seu coração, em sua manjedoura, porque muitos de nós aqui, encarnados e encarnados, nós ainda não permitimos que o Cristo nascesse na nossa manjedoura interna, até hoje. E mais, tentar, com a maior força possível, seguir os seus ensinamentos. Porque, fazendo alusão ao Salmo 91, só existe refúgio debaixo de suas asas. Só existe paz e tranquilidade debaixo de suas asas. E ele diz: todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Ora, isso engloba, gente, a totalidade dos seres. E nos dois planos da vida. Claro que uma nação é composta dos encarnados e desencarnados. Agora, esse versículo do Apocalipse está muito igual ao que o mestre nos falou em Mateus, no capítulo 25. Quando diz, o mestre disse: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Porque Mateus está descrevendo as palavras do Cristo sobre o momento da ceifa. Entenderam? Como é muito igual. Em Apocalipse, no capítulo 16, João escreveu: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E o mesmo João, um pouquinho adiante, ainda no capítulo 16, ele escreveu: visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Vamos dissecar um pouquinho isso. A água, ela se torna em sangue, ou seja, ela ficou, não vamos discutir se ela virou sangue ou ficou insalubre, não. Aí existe muita alegoria, mas ela se modificou. Por quê? Porque os habitantes do mundo haviam derramado, segundo João, muito sangue inocente. Na história, gente, na nossa história do mundo, muito sangue inocente, muito sangue dos justos foi derramado. Quantos e quantos mensageiros que o Mestre Jesus mandou para a terra para nos ajudar foram mortos. Quantos profetas foram mortos, não é verdade? E Jesus condenava isso também. Ele condenava Jerusalém, mas não a Jerusalém espiritual, a Jerusalém deles mesmo, lá, daquele povo. Por quê? Porque, simbolizando o povo de Israel, né? Porque eles mataram os profetas que foram enviados para eles, inclusive o próprio Cristo. E apenas para lembrar, por que João cita isso, né? A lembrar apenas que a primeira praga que caiu sobre o Egito, que está lá descrita em Êxodo, né? Foi as pragas do Egito, né? A primeira delas foi justamente a transformação da água em sangue, né? Mas Jesus condenava aquele povo porque matou os profetas. Jesus disse, está lá em Mateus 23, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Porque o apedrejamento, gente, na cultura daquele povo, era um castigo muito grande, era vergonhoso. Eu acho, na minha opinião, só perdia para a crucificação. E nós sabemos que, periodicamente, na nossa história da terra, o Mestre tem enviado seus mensageiros para nos ajudar o nosso pensamento, nós, habitantes da terra, dos dois planos da vida, nos relembrar coisas que fizemos questão de esquecer, não é? Então ele manda para a gente. E nas suas parábolas, Jesus sempre cita a morte causada pelos homens a seus enviados e questiona. O que acontece? Os justos, aqueles que foram enviados, os justos que foram mortos, o sangue dos inocentes que está na mão daquele povo, eles clamavam o tempo inteiro e vêm clamando até hoje. Cadê a justiça? Cadê, Senhor, a justiça?
Olha quanta injustiça, eles clamam. Por isso que existe a ligação entre esses castigos que João coloca no Apocalipse com a pergunta dos justos. Vocês querem ver? No Apocalipse, no capítulo 6, João escreveu assim: e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Olha a pergunta dos justos: até quando, Senhor? Não é? Apenas para citar, é uma curiosidade que eu achei interessante, os apóstolos do Mestre, inclusive Paulo, né, o apóstolo dos gentios, todos eles tiveram mortes assim, tristes, não é? Então, segundo os historiadores, para vocês terem uma ideia, lógico, Judas Iscariotes, né, ele se enforcou. Mas Mateus foi morto à espada na cidade de Etiópia. Marcos foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até expirar. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. João, ele tem uma história que ele foi metido numa caldeira de azeite a ferver em Roma, mas não morreu, escapou ileso. Foi o único que foi morrer mais tarde de morte natural em Éfeso, na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, não é? Tiago Maior, que é irmão de João, né, filho de Zebedeu, segundo o testemunho da Bíblia, foi degolado em Jerusalém. Tiago Menor, filho de Alfeu, foi precipitado de um pináculo do templo de Jerusalém até o solo. Aí ele chegou lá embaixo e não tinha morrido. Aí o pessoal foi lá ainda e esbordou ele até a morte. Filipe foi enforcado de encontro a um pilar em Hierápolis, na Frígia, na Ásia Menor. Bartolomeu foi esfolado vivo por ordem de um rei cruel. André, irmão de Pedro, foi crucificado e da cruz pregou ao povo até morrer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, durante o reinado de Nero. Tomé, os historiadores dizem que teria sido martirizado na Índia, aonde ele foi evangelizar. E, finalmente, Paulo de Tarso, né, que foi decapitado em Roma, também durante o reinado de Nero. Ora, se eles eram chegados ao Cristo e morreram dessa forma, como é que nós deveríamos morrer, né? Por seguir ao Cristo, né? Mateus, Jesus nos diz através de Mateus, no capítulo 23, o Cristo questionando o povo: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Falando para o povo. Porque Jesus, nessa passagem, ele estava se dirigindo àqueles escribas e fariseus hipócritas, né, que alegavam assim: mas se esses profetas tivessem vindo no nosso tempo, a gente não teria matado eles. Olha que mentira, mataram o Cristo logo depois. Então o mestre questionava: bem, vocês são mesmo filhos daqueles que mataram os profetas, não é? E Lucas também fala dessa passagem, palavras do mestre, no seu capítulo 11. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas, e vossos pais os mataram. Quer dizer, é o mesmo episódio que foi descrito por Mateus, não é? Compreende? Então, continuando no Apocalipse, capítulo 16. Palavras do mestre. Aquele espírito que João conversava, nós já falamos sobre isso nos outros encontros. Era o próprio Cristo, não é? Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Bom, no dia do Todo-Poderoso, esse dia nós já aprendemos que é um dia simbólico, é um período, né? Jesus virá como um ladrão, que significa o quê? Que ele vai vir sem avisar. Quando estudamos o sermão profético, nós batemos muito nisso, não é?
Então ele dá uma nova bem-aventurança. Olha, bem-aventurado aquele que vigia. Porque se não estivermos prestando atenção, apercebidos, né, todos nós seremos apanhados de surpresa. Então, para que a gente esteja pronto, estejamos assim, todos nós preparados, o mestre nos deu uma receita. É o olhai, orai e vigiai, não é? Ele usa um termo, para que não ande nu. Quer dizer o quê? Com a consciência em paz, sem as vibrações de ódio, sem vibrações de inveja, de ganância, de toda a iniquidade, não é? Ou seja, sem as suas vergonhas. Compreende? Para que eu não ande nu, porque eu não vou mostrar as minhas vergonhas. Sabem por quê? Porque eu estou usando a veste adequada. E quando o mestre nos ensinou, então vocês têm que prestar atenção, olhai, vigiai e orai. É a receita. Onde é que está isso? Onde é que o mestre disse isso? Está em Marcos, no capítulo 13. Quando o mestre disse, olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Porque essa chegada do mestre, descrita no Apocalipse, né, sem que ninguém saiba quando, também é descrita aqui. O próprio mestre do sermão profético, nós estudamos isso, né, vai ser repentino. E bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Porque, gente, ele não está se referindo à veste do corpo. Ele está se referindo à minha veste espiritual. O que é a veste de um espírito? É o perispírito. O perispírito vai mostrar ao planeta aquilo que eu sou, nu e cru. Então, manter as suas vestes, aqueles que já conseguiram branquear as suas vestes do sangue do Cordeiro, lembram dos encontros anteriores? Mantenham as suas vestes, para que ninguém roube a tua coroa. É impressionante, o mestre nos disse sobre isso. Então, nós precisamos manter as nossas vestes limpas. Ter um perispírito, que é a minha veste espiritual, né? Semelhante à veste das bodas. Então, guardar as vestes é se manter fiel a esse esforço da melhora íntima. Guardar as vestes é procurar vivenciar o Evangelho no seu dia a dia, é ser persistente no bem. Guardar as vestes é disciplinar com rigor as nossas palavras. Já falamos tanto nisso, não é? Os nossos gestos, o nosso exemplo perante o mundo. Isso é guardar as vestes. Porque dessa forma nós não estaremos nus e não será vista a nossa vergonha. Aquelas coisas que ainda nos, vamos dizer assim, nos botam para baixo, né? As nossas imperfeições, porque estaremos lutando pela nossa melhora. Sabe por que eles usam o termo da nudez? Porque a nudez demonstra o conhecimento do bem e do mal. Aonde é que você descobriu isso? Rapaz, está lá na Gênesis de Moisés, no seu capítulo 3. Está escrito assim: e Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha, porque aqui Deus fala a Adão, né? Após esse ter comido da árvore do bem e do mal. Isso é simbólico, tá, gente? O que faria com que ele visse a sua própria nudez. E esse caráter repentino da vinda do mestre para a ceifa, porque a ceifa já está ocorrendo. A vinda do mestre já está ocorrendo, mas é repentino para cada um de nós. Mateus bate nisso no capítulo 24, palavras do mestre. Ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ainda Mateus: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não
penseis. Ora, Jesus, ele advertiu muitas vezes isso. Ele enfatizou que essa hora era repentina. Ou seja, ele repete, né, a ideia de que vai ser uma surpresa. Mas ele até usa no sermão profético uma alusão aos dias de Noé. Não vamos entrar em detalhes, né, o simbólico Noé, mas ele usa, por quê? Porque quando a gente vai estudar aquela parte, está lá assim: eles acordaram como se fosse um dia comum, casavam-se e davam-se em casamento. Quer dizer, não estavam nem aí para o Noé, até que veio o dilúvio. Compreende? Então o mundo estaria distraído com os Big Brothers, com essas coisas todas que existem por aí, e não estaria muito preocupado com a volta do Mestre ao coração do homem. Em Apocalipse, o capítulo 19, em Mateus, no capítulo 24, diz assim, olha só que coisa interessante, e ele faz uma alusão perfeita: virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. Ora, gente, justamente por a gente não saber a hora em que o Senhor virá, é que nós precisamos estar atentos. Mais do que nunca, nessa fase de transição, estarmos atentos. E o Apocalipse, o capítulo 19, está escrito assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Porque na cultura judaica, o maior símbolo de união, de comunhão, né, entre dois seres era o casamento. Então, por essa razão é que Jesus usou muito a imagem do casamento como sendo uma coisa que firma, é a maior união, a maior comunhão entre dois seres. E as bodas do Cordeiro significam simbolicamente o casamento de Jesus, o Cordeiro de Deus, com a humanidade regenerada, a humanidade que herdará a terra. A esposa, né, que se aprontou para as bodas, não é? Simboliza o quê? O conjunto dos escolhidos, o conjunto daqueles que se colocaram em posição de serem escolhidos. Compreenderam? Então, o que João escreveu aqui no Apocalipse também foi escrito antes dele. O próprio Mateus, Jesus falando, não é? Através de Mateus 25, a gente ficou sabendo disso. Olha aqui, ó. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Lembra da parábola das 10 virgens? Pois é. O esposo quem é? É o Cristo. E as 10 virgens? Bom, as 10 virgens representam a humanidade. Só que na parábola, apenas 5 delas tinham o óleo, que é a essência. Todas tinham a candeia, todas. Mas só 5 tinham o óleo, as outras não. Compreendem essa parábola? Então não tem como entrar no recinto nupcial com o noivo, porque só tem a candeia, não tem o óleo. Essa é a parábola. E a ideia dessas bodas continua. O mestre usou muito isso como exemplo, né? Em Mateus, no capítulo 22, quando ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. É outra parábola. Lembra dessa parábola? Que depois, após ter sido rejeitado o convite, né, pelos judeus, que aí agora vamos interpretar, Deus chamou a todos os outros povos para o banquete das bodas de seu filho. Quem é o filho? O Mestre Jesus. Não é? Então, conhecendo essa parábola, João, lá no Apocalipse capítulo 19, ele vai falar sobre ela. E disse-me, o mestre falando, escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Olha, no Apocalipse, João está repetindo o que ele aprendeu com o mestre, o que ele ouviu da boca do mestre, né? Então, ele coloca aqui mais uma bem-aventurança, né? Aqui para aqueles que são chamados à ceia, ou seja, os que se colocaram em posição de serem escolhidos. E ele fala assim no final:
estas são as verdadeiras palavras de Deus, é para dar autenticidade a essa bem-aventurança. E é engraçado que na sequência do Apocalipse, né, essa passagem ela vem um pouquinho antes, quando João começa a descrever pela segunda vez, a falar sobre o cavalo branco, que é aquele que saiu a disseminar o evangelho por toda a terra, né? É só uma curiosidade. No Apocalipse capítulo 20, está escrito, palavras do mestre: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E nós já aprendemos, né, nos encontros anteriores, que a linguagem apocalíptica, essa linguagem escatológica, né, ela era costume do povo, ela tinha que ser material, tinha que agredir, tinha que balançar, tinha que chacoalhar com as pessoas. Era uma linguagem forte, que era costumeira do povo. E João escreveu isso, inclusive para consolar os santos. Por quê? Porque no decorrer do Apocalipse, João começa mostrando os poderes do mal, né? Ele apresenta o dragão, ele apresenta as bestas, tanto a da terra quanto do mar, ele apresenta a meretriz. Aí depois ele já apresenta a vinda das pragas, olha, ele apresenta as batalhas e no final ele apresenta os santos reinando com Cristo, enquanto os inimigos, aqueles que fizeram mal, sofrem no lago de fogo e enxofre. Compreenderam? João faz uma sequência, inclusive para consolar os santos. E o próprio Cristo usou essa imagem de lago de fogo e enxofre, a imagem de trevas exteriores, onde haveria pranto e ranger de dentes, lembra? Fazendo alusão a quê, gente? Aos espíritos que se veriam exilados da terra, porque a vibração deles ainda é muito baixa, então eles não têm como herdar a terra, porque não tiraram a nota mínima para passar. Compreendem a comparação? Mateus, no capítulo 8, palavras do mestre, ele usando essa expressão: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Palavras do mestre. Isso aqui no sermão profético. Então esse termo, filhos do reino, se refere a esses espíritos que ainda se comprazem com a terra dos homens, ou apenas se comprazem com a terra dos homens, né? Se comprazem no mal, e vão estar praticando o mal quando chegar o momento da ceifa. São os filhos do reino, são os filhos dos homens que só sabem dar a César o que é de César, mas não se preocupam em nada em dar a Deus o que é de Deus, né? Lançados nas trevas exteriores significa o exílio planetário, para mundos mais atrasados que a Terra. Por quê? Porque a Terra ela vai estar entrando num período de regeneração. A Terra está mudando, não é? Então é isso que está acontecendo. Ele fala também, no capítulo 25 de Mateus, o mestre fala: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E esse pedacinho especial é bem no finalzinho daquela parábola dos talentos, né? Quando aquele servo inútil, aquele que recebeu apenas um talento, o que ele faz? Ele enterra o talento e não fez esforço nenhum para multiplicar aquele talento. Então ele é um servo inútil, será, portanto, exilado. O que Jesus quer dizer? É que vai ocorrer uma nova expulsão do paraíso. A mesma coisa que nós vemos na nossa história com os exilados de Capela. Um planeta do sistema de Capela que ia entrar na fase de regeneração tinha que mandar para mundos inferiores os espíritos que não tiraram a nota mínima. Aí vieram para a Terra um monte deles. Daí aquela ideia do paraíso perdido, os anjos decaídos, não é? Aí deram origem à raça adâmica. Porque toda a Bíblia, gente, nunca vamos esquecer isso, desde a Gênese de Moisés até o Apocalipse de João, fala apenas
dos 7.000 anos da raça adâmica. Só isso. Então é uma nova versão. E esse pessoal que vai embora daqui para o planeta mais atrasado vai fazer igualzinho os de Capela fizeram quando chegaram aqui. E o profeta Zacarias tinha falado sobre isso muitos séculos antes, no seu capítulo 13. Zacarias diz: e acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nelas. Olha, eu não vou discutir aqui se são 2 terços que vão, 1 terço que fica, não é isso. Mas já se previa isso desde a época de Zacarias, não é? Ainda na parábola das bodas, nós vemos em Mateus, no capítulo 22, está escrito assim: e disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, voltando a essa parábola, né, que é chamada de o festim das bodas, o Senhor, que é Deus, ao ver um convidado que não apresentava a veste nupcial, manda que ele seja exilado da terra. A veste nupcial é aquela que não permitirá que nos apresentemos nus perante o planeta. Em Apocalipse, capítulo 21. E disse-me mais, isso é João escrevendo: está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Está cumprido, ou seja, o cumprimento das promessas de Deus. Eu sou o alfa e o ômega, alfa e ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego. Eu sou o princípio e o fim. E essa sede que se refere aqui é a sede de paz, é a sede de conhecimento, é a sede de amor, é o que nós estamos, é a sede de justiça, né? Então, de graça será dado da fonte de água viva aos herdeiros da terra. O próprio mestre nos falou sobre isso, lá em João, no capítulo 4. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Olha, isso aqui foi no encontro, né, entre Jesus e a mulher samaritana diante do poço. Quando Jesus, que era judeu, pediu água a uma mulher da Samaria, e eles eram inimigos, não se cruzavam, né? Então as palavras de Jesus dizem a mesma coisa constantes no Apocalipse. Portanto, não se trata da água física, mas da água espiritual. O Evangelho entendido e vivenciado é que abrirá as portas da vida eterna. Num dia futuro, quem sabe, nós vamos chegar lá, não é? Sem mais necessidade de reencarnar. E Jeremias, o profeta Jeremias, no seu capítulo 17, ele falava sobre essas águas. Olha quantos séculos antes de João, gente, né? Ele diz assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Olha, se apresentarão nus, né? Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Serão envergonhados, né, gente? Vão se apresentar nus. Serão escritos sobre a terra. Significa o quê? A necessidade ainda de reencarnar, a fim de quitar débitos, a fim de aprender, e pior, em mundos mais atrasados. E Jeremias diz que Deus é a fonte das águas vivas, né? Quando nós vamos lembrar que o Mestre Jesus disse que eu e o Pai somos um, não é? Então, por essa razão, o Mestre sabia como dar a água que tiraria a sede para sempre.
era de conhecimento antigo dos judeus, já chegando ao final, tanto que em Provérbios, no capítulo 14, está escrito: o temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. O temor, o temente a Deus, não é aquele que tem medo de Deus, não. Pelo amor, já aprendemos isso. Mas aqui, ela tem um significado muito interessante. Porque naquela época, principalmente na época de Jesus, não é? Havia ainda pelo mundo, aquele mundo que eles conheciam, né? Muitos deuses. Né? Esse temor tem o significado de santificar a Deus Pai Todo-Poderoso. Por quê? Porque eram muitos deuses. A qual Deus você santifica? Em qual Deus você acredita? Por isso que a gente fala, às vezes sem saber: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Entre todos os deuses que inventaram, o meu Deus é o Senhor. Eu santifico o teu nome, é a minha escolha, dentre todos os deuses que os homens inventam. Por isso, esse temor. E ele fala desviar dos laços da morte. Ora, não quer dizer que aquele que acredita em Deus, que segue os caminhos de Deus, não vai morrer, não. Não, isso aí não acontece não, tá, gente? Porque a morte do corpo é inevitável, tanto para o pior como para o melhor. Não é? Tanto para o mais santo quanto para o menos digno. Vai morrer todo mundo. Então não pode ser a morte do corpo, essa morte só pode ter um significado espiritual. E essa morte que Provérbios se refere, ela pode ter dois significados. Né? Desviar dos laços da morte, eu vou ficar sem precisar morrer de novo, ter corpo que morre, quando eu não te precisar mais encarnar, quando eu for espírito puro. Livro dos Espíritos: o que se torna o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito puro, não tem mais necessidade de encarnar. Ou então, essa morte, se trouxer para o nosso tempo atual, seria o exílio planetário. Por que eles consideram como morte? Por causa daquele termo, a segunda morte, lembra? Que a gente já estudou sobre isso. Imagina, sair daqui para um planeta atrasado, tipo assim, Idade da Pedra, alguma coisa nesse sentido aí, né? Só para a gente ter uma ideia, é perder de novo o paraíso, não é? Bom, finalizando a nossa parte 9, lembrar que essa água, né, que o Mestre nos oferece, ela é de graça. Cabe a nós buscá-la. Como o tempo é um tempo curto entre esse momento agora e o nosso desencarne, de todas as encarnações que todos nós aqui tivemos, essa é a mais importante, porque é uma divisora de águas, antes e depois. Antes e depois, como eu era e como eu sou. E como é que eu vou ser? Então eu não posso deixar para as próximas encarnações a minha reforma íntima. Eu tenho que procurar seguir o Evangelho. Tenho que aprender a olhar, vigiar e orar. E esses que estão fazendo o mal, que continuam... Gente, isso é problema deles. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem muita ainda aquela ideia da justiça vingativa, não é? Ainda mais quando é político, que aí afeta todo mundo, não é? A gente fica assim: tinha que prender mesmo, tinha que pegar esse pessoal, amarrar no poste, botar gasolina e tacar fogo. A gente não tem esses pensamentos. Podia matar essa gente. Não. Porque, acreditem, eles são mais dignos de prece do que de ódio. Porque estão selando um futuro tão ruim para eles. Então vamos aprender. O primeiro passo para que a gente possa chegar a essa fonte de água viva é parar de julgar. Se alguém está fazendo mal, não divulgue, não fala nada, esquece. Você só responde pelos teus atos, você é só responsável pelo teu fruto. É o fruto que você vai apresentar, é a tua veste, não a veste do outro. Compreendem isso? E quando o mestre disse assim: não julgueis para não serdes julgados, porque com a mesma medida com que medirdes, vos hão de medir a vós. E tem uma coisa linda nisso tudo. Ele não disse: não julgueis os outros para não serem julgados. Não. O mestre disse: não julgueis. Então, se eu for pegar
a fundo isso que o mestre falou, eu não tenho o direito de julgar nem a mim. Acredito? O que eu posso fazer para eu fazer minha reforma íntima? Coloca assim, um na frente do outro, 3. Eu, minha consciência e o amor a Deus. Esses 3 sentados numa mesa, eu posso fazer. Me analisar, ver o que eu preciso melhorar. Porque eu só responderei pelos meus atos, a cada um segundo suas obras. Depois, nós vamos entrar no estudo da Epístola de Tiago, que é belíssima. Até lá, eu desejo a todos muita paz. Que a paz seja convosco.